alunos e alunas! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Benê de novo para mais uma aula de matemática. E na aula de hoje a gente vai estar vendo o que é uma fração, o que é um número decimal, o que é porcentagem e como fazer as transformações de um para o outro. Tudo bem? Vamos lá! Primeira coisa, o que é uma fração? Uma fração ela representa uma parte de um todo. Coloquei aqui, por exemplo, como se fosse uma barrinha de chocolate. Se você utilizou apenas aquele pedacinho da barrinha de chocolate, você usou uma parte num total de 3, porque tinha 3 partes, ok? Então, a fração que formou aqui é 1/3. Mas o que é um número decimal? Número decimal é um número que apresenta vírgula, Por exemplo, aqui 1,3, 2,5, 0,1. Quando a gente está trabalhando com dinheiro, R$ 2,50, 50 centavos, 75 centavos, esses números são números decimais. E o que é uma porcentagem? Porcentagem é quando a gente tem um número seguido desse símbolo de porcentagem. E a porcentagem, ela representa quantas partes você está usando de 100. No caso aqui, 2% é como se você tivesse um total de 100, mas está usando apenas 2. 17%, mesma coisa, 17 você está usando de um total de 100. Nos lembra lá na bateria do celular. Você tem lá a bateria do celular, está com quantos? 50%. Isso significa que você já consumiu 50% da sua bateria, ok? Muito bem. Mas como que faz as transformações, Por exemplo, coloquei aqui a fração e quero transformar ela num número decimal. Lembrando que toda fração você pode fazer uma divisão. E quem que eu vou dividir? Vou dividir o número 2 pelo número 5. Sempre vai ser assim. O numerador fica do lado de fora da chave, o denominador fica dentro da chave. E como que vamos resolver essa continha? Eu tenho 2, quero dividir por 5, a gente sabe que não dá, porque os 2 não tem na tabuada do 5. O que nós vamos fazer? Vamos acrescentar um 0 e um 0 com uma vírgula aqui embaixo da chave, ok? Já o número 20, esse tem na tabuada do 5. Cabe 4 vezes o número 5 dentro do 20. Então, 4 vezes 5 dá 20 para 20, nada. Olha o número que foi transformado aqui de fração para decimal. 0,4. Ou seja, 2 quintos é a mesma coisa que 0,4. Ok? Transformamos a fração para um número decimal. Muito bem. Agora eu tenho um número decimal e quero transformar isso em fração. Esse também é fácil. O que a gente vai fazer? Nós vamos olhar, depois da vírgula aqui no caso, nós temos o número 6. O que a gente vai fazer? Vai colocar o número 6 como numerador e vamos dividir por 10. Por que é por 10? Porque depois da vírgula só tem uma casa, ok? Então, 6 décimos é a mesma coisa que 0,6, que a gente também lê como 6 décimos, tudo bem? E só lembrando que dá para simplificar essa fração. Se a gente dividir por 2 em cima e 2 embaixo, a gente vai ter a seguinte fração. 6 dividido por 2 dá 3 e 10 dividido por 2 dá 5. Ou seja, 3 quintos é a mesma coisa que 6 décimos, que é a mesma coisa que 0,6. Tudo bem? Ótimo! Outro exemplo aqui, olha, você tem 1,12 e quer transformar isso em fração. O que você vai fazer? Você vai repetir todo esse número no numerador, então o 112, sem a vírgula, e vai dividir. Como você tem agora 2 casas depois da vírgula, você vai dividir por 100. Ou seja, agora você tem a fração 112
centésimos, ok? Lembrando que se quiser simplificar, né? Muitas das vezes você vai precisar simplificar essa fração. Eu vou dividir aqui por 4, só para facilitar aí a nossa vida, adiantar nosso lado. 112 dividido por 4 dá 28. E 100 dividido por 4 dá 25. Como esses dois números não dá para simplificar mais, a continha acaba aqui. Então fica essa fração, 28 sobre 25 avos. É a transformação do número 1,12. Beleza? Agora, a última transformação que a gente tem é a da porcentagem em fração, que é também muito simples de fazer. O que você vai fazer? Eu quero transformar 75% em uma fração. Repara que o nome porcento significa que a gente está dividindo por 100. O que você vai fazer então? Vai pegar o número 75 e vai dividir ele por 100. E aí você já resolveu a transformação. Claro que se der para simplificar a sua fração, você deve simplificar. Ok? Nesse caso aqui, os dois números dá para dividir por 25. Então, eu já vou dividir aqui direto para facilitar a nossa vida. Vai ficar 75 dividido por 25, 3. E o 100 dividido por 25, 4. Ou seja, o número 75% é a mesma coisa que o 3 quartos. Ok? E a outra aqui? 40%. Queremos transformar isso em fração. Pega o número 40, coloca como numerador e divide isto por 100, ok? Lembrando que quando você está fazendo uma fração e aparece zeros em cima e embaixo, você pode cortar na mesma quantidade. Olha só, tem um zero aqui em cima, tem um zero aqui embaixo, eu posso cortar, porque 40 centésimos é a mesma coisa que 4 décimos. E lembrando que esses dois números, o 4 e o 10, também dá para simplificar. Daria para a gente dividir os dois números por 2. É o que a gente vai fazer aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2. E 10 dividido por 2 dá 5. Ou seja, você tem que 40% é a mesma coisa que 2/5. Ok, pessoal? É isso e a gente se vê na próxima aula. Até mais!